Boa noite a todos. Novamente estamos aqui no estudo do livro A Energia dos Chakras. E lembramos sempre que estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Também fazendo uma introdução aqui rápida. Hoje nós iremos ver aí o capítulo 4 da obra Poder Terapêutico da Fé, e de que a questão dos chakras, a semelhança de temas como reencarnação, imortalidade da alma, são assuntos que, independente de religião ou de crença, atuam e influenciam a todos, não importando se a pessoa acredita na existência deles ou não. Como nós temos visto aqui, a questão dos centros de força que existem no nosso corpo espiritual, denominado de chakras, e que é estudado há muito tempo, principalmente na cultura oriental, é alvo de revelações através da mediunidade na doutrina espírita. E, por outro lado, também já temos ciências como a acupuntura, ciências alternativas, medicina alternativa, que utiliza desse conhecimento. Então, isso que nós temos visto aqui nesses encontros, a respeito das emoções, dos sentimentos associados aos chakras, é algo que vem de estudos antigos, em diversas culturas, e que aqui nós temos, em termos de síntese, alguns esclarecimentos, porque sempre alertamos que o ideal é a leitura de toda a obra, que nós vamos ver apenas alguns tópicos, alguns parágrafos do capítulo Poder Terapêutico da Fé, e o importante é que ele sirva de estímulo para você ter a leitura de toda a obra. Vamos para a nossa introdução. Sempre é um comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma referência à primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11. Cada consciência é um mundo por si, com obstáculos e problemas próprios. Cada qual de nós, os espíritos em evolução, na Terra, temos qualidades nobres que acumula e imperfeições de que se deve desvencilhar. Vamos aqui fazer algumas colocações para iniciar o nosso estudo. Então, cada um de nós traz do seu passado reencarnatório obstáculos, problemas, imperfeições, dificuldades que normalmente não temos acesso. Não é por outra razão que o Evangelho, dentre outras propostas e ensinos trazidos pelo Cristo, há o ensinamento do não julgueis. Não julgueis porque, para se julgar com relativo equilíbrio, é necessário ter acesso aos arquivos do passado que cada um de nós traz. Há muitas situações, muitas circunstâncias na vida atual, para cujo entendimento pleno seria necessário o acesso a esses arquivos. Mas cada um de nós, como aqui Emmanuel diz, é um mundo por si mesmo. Face à multiplicidade de experiências que cada um de nós traz. E prosseguindo, ele diz: cada qual de nós, os espíritos em evolução na Terra, temos qualidades nobres que acumulam imperfeições
de que se deve desvencilhar. Então todos, sem exceção, todos nós, temos um trabalho, um esforço de burilamento íntimo para cortar arestas, diminuir imperfeições que trazemos do passado, já que o próprio fato de estarmos no mundo de provas e expiações evidencia o nível de espírito que caracteriza a maioria que se encontra encarnado na Terra. Vamos então iniciar o nosso estudo dessa noite, o poder terapêutico da fé associado ao conhecimento dos chakras. E começa assim. Depois de desenvolvermos a conexão criatura-criador, podemos reconhecer que, além do cuidado que nos dispensamos, sempre recebemos o grande amor de Deus. Saber e sentir, isso traz ao coração forte energia de proteção, de segurança, e com isso vitalizamos o chakra raiz. O chakra raiz, que é o primeiro chakra, também chamado chakra da segurança, que é aquele que se localiza nas glândulas suprarrenais, também chamado de chakra básico, e que tem, nessa questão que estaremos tratando hoje da fé, uma base firme para a sustentação da sua segurança. A conexão com a providência divina tem a ver com a consciência das leis divinas íncitas em nós. Quanto mais conscientes somos das leis divinas, mais entendemos e sentimos essa previdência. Então aqui é um ponto que é necessário destacarmos. Como é importante conhecermos os mecanismos de funcionamento das leis divinas. E para isso, a revelação espírita é rica de informações e de materiais. Temos, rapidamente aqui a lembrança, os livros da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Obras como as do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros, que trazem detalhes, pormenores da atuação dessas leis, tanto para os espíritos encarnados, quanto para os espíritos desencarnados. Na própria codificação, no livro dos Espíritos, ao estudarmos as leis morais, as 10 leis morais que estão lá no livro dos Espíritos, vai se vindo nesse contexto que esse parágrafo nos traz, a importância para a conexão com a providência divina. Por quê? É justamente aí, em entendermos como as leis divinas atuam e termos absoluta certeza da sua existência, que o cuidado, a previdência de Deus passa a ser bem entendida por nós. Para a grande maioria das pessoas que não têm acesso a essas informações e que vivem no mundo de provas e expiações como todos nós, a realidade da vida, vista pelo ângulo de uma existência só, é cheia de conflitos, de contrastes e de injustiças, se vistas pelo ângulo de uma encarnação só. Mas quando
tomamos posse do conhecimento da reencarnação e de como as leis divinas atuam, aí tudo muda. Situações e circunstâncias que nos pareceriam antes absurdas ganham explicação e entendimento. Voltando aqui ainda ao texto, quanto mais conscientes somos das leis divinas, mais entendemos e sentimos essa previdência divina. Por isso, o grande estímulo para adentrarmos cada vez mais na ampliação do nosso conhecimento sobre a vida espiritual e as leis divinas. O apóstolo Paulo ensina que tudo posso. Aquela expressão de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Isso tem a ver com a consciência plena de estar conectado com a previdência divina, fazendo tudo o que se pode como espírito autoconsciente, entregando-se à providência divina para ser fortalecido por Deus. Vocês já devem ter notado que no texto às vezes aparece previdência e também providência divina. Até certo ponto as duas palavras são sinônimas na língua portuguesa. Mas, como o texto aqui coloca, nós vamos analisar. O apóstolo Paulo, na sua carta, como nos referimos, tem essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Isso vinha das convicções de Paulo, por ele já estar nesse nível de consciência plena, de conexão com Deus, com as leis. E aí o texto diz em seguida, fazendo tudo o que se pode como espírito autoconsciente. É esse ponto que queremos aqui destacar muito bem. Na medida em que nós vamos tomando posse do funcionamento das leis divinas e estabelecendo nas nossas atitudes e comportamentos a harmonia com essas leis, nós passamos a usufruir um nível de consciência aonde aquilo que não pode ser mudado por nós, confiantemente nós entregamos à providência divina. Nós aprendemos a traçar os limites e ter a consciência tranquila disso nas intervenções e ações que estão dentro da nossa possibilidade. E aquelas que estão fora, colocar nas mãos de Deus. Ora, isso é um dos maiores antídotos, ou talvez o maior, da ansiedade, das preocupações excessivas, dos processos conflitivos na área das emoções. Porque nós passamos a ter uma diretriz equilibrada de saber que fez e faz o que é certo. E aquilo que não pode, que não alcança, ser entregue confiantemente à providência divina, porque nós passamos a entender como essas leis, como as leis divinas funcionam. Para as pessoas, na sua grande maioria, que muitas vezes nem sequer têm ideia da vida espiritual, das leis que regem a vida, elas vivem no mundo de provas e expiações com uma carga pesada. Porque por mais que façam,
não alcançam poder modificar todas as coisas. Mas não tendo a sustentação de confiança, de entregar a Deus o que não pode mudar, se atormentam, se desesperam, se conflitam. Por isso é que é tão importante o estudo e o conhecimento do funcionamento dessas leis. Principalmente agora nesse período de pandemia do coronavírus, né? De tantas dificuldades e problemas em todas as áreas, especialmente no Brasil. Como é importante estarmos tendo cada vez mais a ampliação do nosso entendimento sobre o funcionamento dessas leis. Voltando aqui do texto, fazendo tudo o que se pode como espírito autoconsciente e entregando-se à providência divina para ser fortalecido por Deus. Não tem preço, podemos dizer com certeza, fazer o que podemos e devemos fazer e entregar a Deus o que não podemos, o que foge da nossa alçada de alcance, mantendo a consciência em paz. Como isso é importante. Para utilizarmos a função terapêutica da fé, é fundamental desenvolvermos o sentimento da gratidão a essas duas forças divinas. A previdência, de prevenir, e a providência, de fornecermos meios de superação, pois elas são geradoras do amparo integral no coração supremo de Deus. Então, as leis divinas estabelecem todas as possibilidades de previdência e segurança para o homem. Mas mesmo quando, às vezes, por mau uso do livre-arbítrio por parte do homem, ainda a providência divina suscita meios para regularização. Por isso, é muito importante, voltando aqui ao texto, desenvolvermos o sentimento da gratidão por essas duas forças. Primeiro, por sabermos da existência delas. E de, pela revelação espírita, termos convicção da sua realidade. Dessa conexão profunda surge o sentimento de fé e amor, de pertencimento ao universo e ao coração de Deus, o que nos preenche de gratidão ao Criador. Então, essa bênção de conexão que o texto aqui nos chama a atenção, ela é possibilitada pelo entendimento da perfeição dos mecanismos de funcionamento da lei divina. Esse entendimento só advém pelo estudo da reencarnação, da justiça de Deus, da imortalidade da alma, da realidade do mundo espiritual como um todo, tal como a doutrina espírita nos apresenta. Tendo mergulhado nesse oceano de conhecimento e absorvido a compreensão dele, naturalmente vai surgir em nós um certo nível de segurança perante as dificuldades da vida no campo material. E mesmo estando encarnados em um mundo de provas e expiações, essa segurança, ela não se abala de forma nenhuma
É aí aonde, como é o título desse estudo, o poder da fé, alicerçando a segurança do primeiro chakra, se estabelece de forma planificadora, facultando-nos controle, o direcionamento dos medos básicos que envolve a criatura humana e que tem um peso muito maior para aqueles que não tiveram conhecimento dessas leis como nós temos na doutrina espírita. É o conhecimento dessas leis que, tal como Cristo já nos ensinava, torna o nosso fardo leve. Possibilita-nos enfrentar as dificuldades da vida diária de uma forma mais suave e vencedora. A fé é obreira das virtudes, guia para nos levar ao amor, ampliando a dimensão e a extensão da conexão com o nosso Pai. A prática da fé é uma proposta que nos leva ao pleno desenvolvimento de nossas virtudes. Quando inicia aqui esse texto dizendo que a fé é obreira das virtudes, isso tem uma significação muito forte. Porque em um mundo de contrastes e conflitos como esse em que vivemos, se não houver a sustentação da fé para dar alicerce firme na construção das virtudes, de uma forma geral, nós sempre estaríamos à mercê de altos e baixos, de desejos e intenções e até algumas realizações no bem, mas depois sem ganhar sustentabilidade face os conflitos, as ingratidões, os abandonos que há nos relacionamentos humanos, nas próprias atividades do bem. Mas aí, sustentados pela fé firme e convicta na realidade do mundo espiritual e das leis divinas, nós passamos e somos estimulados à vivência de virtudes. Poderíamos aqui alinhar algumas, como a paciência, a benevolência, a caridade, a piedade e outras, de forma constante e firme, por não ter resguardo nas vicissitudes das opiniões ou da aprovação humana, mas sim do nosso íntimo, do nosso espírito, já devidamente esclarecido e convicto da realidade espiritual da vida. Então, voltando aqui do texto, obreira das virtudes, guia para nos levar ao amor, ampliando a dimensão e a extensão da conexão com o nosso Pai. Na medida em que nós aumentamos essas conexões pelo conhecimento das leis divinas e pela vivência, pelo esforço da prática, nós nos tornamos mais sensíveis às sugestões, às orientações dos espíritos benfeitores. Há uma extensão, uma ampliação das conexões com o Pai, com Deus, com os benfeitores espirituais. E por fim, no texto, quando diz a prática da fé, é uma proposta que nos leva ao pleno desenvolvimento de nossas virtudes. Então é nesse sentido que ela está tão ligada
ao fortalecimento do primeiro chakra. O chakra básico, o chakra da segurança. Resulta, portanto, da fé em Deus, da certeza da vitória, sabendo que traz em si mesma, como filho de Deus, o potencial para evoluir até a plenitude a partir da confiança nas leis supremas da vida. Aqui é preciso termos uma importante reflexão. Os detalhes, as minúcias com que o mundo espiritual nos é revelado pela doutrina espírita e do funcionamento das leis divinas devem dar a cada um de nós a segurança absoluta da certeza da vitória do nosso projeto reencarnatório. Todos nós estamos predestinados à felicidade e à perfeição. Quantas encarnações necessitaremos para isso é apenas um detalhe. Mas termos a consciência renovada diariamente de que a vitória, o êxito do projeto de Deus para cada um de nós é inabalável. Não é a morte do corpo, nem tragédias, nem problemas do mundo material que irá impedir a realização desse projeto. E nele todos nós estamos inclusos. Mas é preciso trabalharmos a consciência disso para termos segurança, para estarmos com as energias desse chakra equilibrados. Essa segurança precisa ser conscientemente trabalhada em nós. Como diz o texto aqui no final, potencial para evoluir até a plenitude, a partir da confiança nas leis supremas da vida. Então não importa quedas ou deslizes que ainda venhamos a ter, porque perante a certeza absoluta do êxito final do projeto de Deus para cada um de nós, deve sempre ser sustentáculo para nos reerguermos e voltarmos ao caminho certo, se dele tivermos nos afastado. Sintetizando, a fé é a profunda conexão com o Criador. A convicção é a certeza que o ser tem, baseado na transparência do esforço que realiza para tornar-se plenamente consciente e feliz. Então, essa convicção, essa certeza, nós somos chamados a usufruir dela, baseado na transparência do esforço que realizamos para nos tornarmos plenamente conscientes e felizes. Então, a questão que aqui podemos nos lembrar, que muitas vezes impede de usufruirmos esse nível de convicção que aqui é proposto nesse capítulo dessa obra, encontramos apenas no nosso inconsciente, do presente ou de vidas passadas, que muitas vezes sabota, dificulta, abre sintonias com ideias e sugestões malsãs que nos afastam de um melhor nível de consciência da paternidade divina e do destino de felicidade a que todos nós somos
predestinados. É preciso, todas as vezes que nos percebermos tristes, acabrunhados, relativamente infelizes, de nos autoanalisarmos. Qual a origem disso? Perante a certeza e o conhecimento da vida espiritual que já usufruímos, por que tal sentimento ainda aflora em mim e me causa sofrimento, dificuldade? É preciso analisar, porque usando a lógica e o bom senso, tal como a doutrina espírita sempre nos incita a usar, o entendimento da vida e das leis divinas, voltamos a dizer, trazido a nós pelo Espiritismo, é para nos dar a sustentação de resolver os conflitos que tenhamos do presente ou do passado. E usufruirmos, voltando aqui ao texto, a plenitude de consciência e felicidade. É fundamental o desenvolvimento da fé, da confiança e da convicção na vitória do amor, pois já somos criados essencialmente vitoriosos. E para isso a prática das virtudes será o demonstrar e comprovar essa vitória essencial. Então, como o texto aqui diz, é fundamental o desenvolvimento da fé, da confiança e da convicção na vitória do amor. Mais do que nunca, pela clareza com que a doutrina espírita nos apresenta o processo evolutivo, o progresso a que são destinados todos os filhos de Deus, sem exceção. À medida em que nós vamos tomando não apenas o conhecimento, mas a consciência desses conhecimentos. E através da fé somos levados à vivência e à prática. A consequência natural disso é já usufruirmos um certo nível de vitória íntima, de percepção disso, mesmo estando encarnados. A fé sem obras é morta, porque sem as obras do desenvolvimento das virtudes na própria alma, a criatura se sente morta existencialmente, sem a vida que ela já desde a criação foi dotada para sentir em abundância. A fé sem obras é morta. A carta de Tiago na Bíblia trabalha muito bem essa questão. Mostrar a fé através das obras, diz Tiago. E na verdade, como o texto aqui também nos traz, naturalmente, as virtudes, as obras da fé devem surgir naturalmente na nossa maneira de proceder, de agir e de atuar na vida material. Uma coisa precisa ficar bem distinta. Como éramos nós, antes de termos nos abertos para o processo de renovação íntima pela espiritualidade, pela doutrina espírita, como nós éramos antes e como agora estamos sendo. Porque é preciso que haja nítidas barreiras entre essas duas fases. Na fase nova, a busca sempre que possível da vivência das virtudes, da conversão em obras da nossa atuação no mundo material,
é para ser alvo do nosso dia a dia. E por isso, concluindo o nosso estudo dessa noite, Deus é sempre vitorioso. Essa convicção na vitória de Deus, em sua onipotência, onisciência e onipresença, preenche o espírito imortal de fé e o conecta com confiança nas leis supremas. Então, a consciência desses fatos, Deus é sempre vitorioso. Não há outra hipótese para a vida. E essa convicção em Deus, que deve preencher o espírito imortal nosso, de fé, e nos conectar com confiança nas leis supremas da vida. Com a revelação espírita, nós aprendemos que imperfeições, dificuldades, busca de aperfeiçoamento íntimo, cada um de nós tem muito a realizar consigo mesmo. Fora de nós, em termos de pessoas, circunstâncias, motivações externas, nada disso que está fora de nós deve estabelecer desculpas, troca de responsabilidades, dificuldades a não serem superadas. Não. O nosso trabalho maior, como a espiritualidade elevada sempre diz, é conosco mesmos. E no alicerce de segurança do primeiro chakra, do chakra básico, esse trabalho construtivo da fé na perspectiva espírita é de uma importância insubstituível. Então, eram essas observações que nós tínhamos para compartilhar. Agradecemos a todos que nos acompanharam e, se possível, compartilhem essas informações. Esse vídeo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para todos.